A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, muita paz. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, agradece a oportunidade de, no dia de hoje, chegar aos vossos lares para um estudo e uma reflexão dos ensinamentos de André Luiz para colocarmos em prática no nosso dia a dia. E antes de irmos a mais um capítulo, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao nosso Mestre Jesus o seu amparo, a sua proteção, aos irmãos da espiritualidade aqui presente, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos ser um bom instrumento na prática e no ensinamento do teu Evangelho e das informações da vida no mundo espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado aos irmãos de caminhada por estarmos em seus lares neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Continuando a reflexão do livro Nosso Lar, hoje estudaremos o capítulo 44, que tem por título As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Sabemos que Lísias é aquele enfermeiro que tem acompanhado André Luiz desde a sua chegada na colônia Nosso Lar. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tinha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator
ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É neste parágrafo aqui, quando Lísias, conversando com André Luiz, afirma: cada criatura viverá daquilo que cultiva. Nós podemos fazer a primeira reflexão de que tudo o que acontece conosco, tudo o que passamos, seja de bom ou ruim, vamos colocar desta maneira, é aquilo que eu cultivo. E muitas vezes nós atribuímos equivocadamente ao destino tudo o que se passa conosco. E aqui é muito claro, nós vivemos daquilo que cultivamos. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida. Tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal, das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria. Sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos, mas de toda a assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Que pode estar em mim, pode estar em alguém que eu convivo, não é? Então nós temos que ter extremo cuidado daquilo que convivemos, pessoas, ambientes, porque isso, de uma maneira ou de outra, vem nos atingir. E nós temos que ter extremo cuidado naquilo que pensamos, agimos, falamos, observamos. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, e é a alegria constante de todos. Estamos repetindo a frase para fixarmos. Mas de todas as assembleias de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso, igualmente, os princípios que regem a lei da vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na anticâmara da aventura celeste e, se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi, então, que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas,
me torturavam a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Qual seria o último plano? As trevas. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Líser me dera esclarecimento tão valioso da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos. Isso também é importante. Todos nós, espíritos, animais, florestas, ou seja, tudo tem em si a essência divina. No nosso caso, esta essência, ela pode ampliar-se ou não, porque somos os únicos seres da criação que pensamos, agimos, temos a razão ou não. Essa é a diferença. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados por labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoísta que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Ou seja, a Lísia está mostrando a André Luiz a situação que muitos vivem, mas não conseguem perceber
que aquilo que ele está vivenciando é obra sua. Ele buscou aquela situação, boa ou má. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Suas observações é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Percebemos aqui que André Luiz já tem uma visão mais ampla daquilo que ele pensava antes e a mudança que ele está tendo através dessa conversa com Lísias, que está lhe mostrando como determinadas questões funcionam. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constituiu-se de homens
eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele. É interessante a mente humana. Vamos repetir aqui que eu estava fazendo uma pequena reflexão nesta pergunta que André faz a Lísia. Poderá você dar-me uma ideia da localização desta zona de trevas? Aqui é uma situação muito interessante, porque nós fomos habituados a que o inferno ficava numa região da Terra, há algum tempo atrás. Muito bem, vem o progresso, a população aumenta e até hoje não se achou este local na Terra onde para lá vão espíritos endividados, inferiores, para queimarem durante a eternidade até o dia do juízo final. Mas vamos ver mais uma vez a pergunta de André Luiz. Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Resposta: há esferas de vida em toda parte, disse ele. Solícito, o vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecida do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão por possuírem segundo nossas obras. É claro que há
alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do maravilhoso lago da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam. No cipoal, sentem-se tolhidos no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Então, ele aqui já está mostrando aquilo que também conhecemos, né? Dependendo da evolução do espírito, ele atinge determinadas regiões que outros mais inferiores não conseguem. Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras, a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar, ele aqui está ponderando depois de raciocinar na questão colocada por André Luiz. Lísias está, digamos assim, fazendo uma reflexão no que ele irá informar. Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Como acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Aqui já entramos num novo campo. O campo espiritual, na orientação de Lísias. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver
exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Dentro deste diálogo, Lísias e André Luiz, nós podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Com isso, nós podemos refletir que muitas situações na nossa vida é fruto de onde nos dirigimos, para que não fiquemos naquela ilusão de que eu estou aqui porque Deus quer. Eu não fico aqui porque Deus não quer. Não é melhor dizermos eu estou aqui porque é aqui que eu busquei, é aqui que eu fiquei, e tirar deste momento de reflexão um grande ensinamento para si, para que possamos, à medida que assumimos os nossos atos, evoluirmos, espiritualmente falando, porque estamos buscando nos nossos atos, nas nossas reflexões, aprimorar o que fizemos de bom e melhorar aquilo que ainda fazemos de ruim. Juntando essas duas situações, o beneficiado será sempre nós. A ajuda do mundo espiritual, esta não falta nunca. Mas temos que entender se eu desejo aquela ajuda. Ou seja, se é aquele o caminho que eu procuro, trilhando passo a passo, como nos diz aqui neste parágrafo. Então, meus irmãos e irmãs de caminhada, vamos sempre, antes de qualquer ato nosso, refletirmos, avaliarmos, tudo o que pensarmos, agirmos, para que tenhamos o mérito de assumir as nossas escolhas. Se erramos, não há problema, só erra quem tenta. Voltamos, recomeçamos para errar menos a cada dia. É isso que encerraríamos o capítulo de hoje, que tem por título As Trevas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao mundo espiritual que nos orienta, nos ampara, nos incentiva a continuarmos com o nosso projeto de aperfeiçoamento, de práticas do Evangelho no dia a dia, como instrumento da sua vontade. Obrigado, Jesus, por mais este maravilhoso dia. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.
A Web Rádio MAP apresentou Estudo das obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.